Olá, começa agora o programa especial Eleições 2020. Lembrando a você que nos acompanha que este programa busca trazer informações para que você conheça as propostas de cada candidato à prefeitura da nossa cidade. Este programa terá 2 blocos, cada um deles com 15 minutos, totalizando 30 minutos de entrevista. A ordem de exibição dos programas foi estabelecida previamente com as assessorias dos candidatos. É importante lembrar também que nós cumprimos o distanciamento social durante a gravação e todas as orientações estabelecidas pelos órgãos de saúde. Conheça agora o nosso entrevistado de hoje. Wilson Roberto, candidato ao cargo de prefeito em Cruz Alta, pelo Partido dos Trabalhadores, na coligação Pra Seguir Mudando. Idade, 56 anos. Participantes: PT, PCdoB, Rede e Patriota. Vice, delegada Lilian, candidato à reeleição. Foi prefeito de Cruz Alta de 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2017 a 2020. Candidato Wilson, seja bem-vindo ao programa Eleições 2020. E eu começo esse nosso bate-papo lhe pedindo, para o senhor fazer uma trajetória da sua vida política e também me falando por que concorrer à reeleição à Prefeitura de Cruz Alta. Para responder essas 2 perguntas, o senhor tem 3 minutos. Legal. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo, a gente poder falar com a nossa comunidade. É sempre uma oportunidade ímpar essa, na verdade, eu sou uma pessoa que comecei desde os meus 16 anos a participar da política, tive um pouco a influência do meu avô, que era um homem do grupo dos 11, lá da época da ditadura, então era um homem que tinha uma história muito rica de enfrentamento e era um certo rebelde, em relação ao poder central, então eu herdei um pouco essa vontade na época da juventude, daí fui me envolvendo no movimento estudantil, participei, movimento comunitário, várias lutas do meu bairro, participava na época e depois fui para o movimento sindical, aí quando eu fui ser bancário, eu fui para o movimento sindical bancário, então aí acabei concorrendo para vereador, já concorri a vice-prefeito em 88 com a Beguar Rocha, concorri a vereador em 92, não me elegi, e aí em 2000 concorri de novo, a vereador, me elegi, a prefeito em 2004, daí uma coisa muito louca, a gente não tinha nem expectativa de ganhar a eleição, ganhamos a eleição em 2008 de novo, e agora estamos de novo na prefeitura, então é uma experiência de vida bem legal e muito enraizada nas lutas populares, tudo que é coisa que tu pensar fim da década de 80 e 90 e 2000, a gente se enfiou, Constituinte, luta pelas diretas, questão da reforma agrária, luta por alguns direitos, para impedir que se tirasse direito dos trabalhadores a nível nacional, eu sempre me envolvi. E eu quero ser prefeito porque eu tive um mandato bastante difícil do ponto de vista financeiro, tive uma herança muito grave do ponto de vista financeiro da prefeitura e acho que posso fazer muitas ações importantes agora, no sentido de melhorar algumas coisas fundamentais na cidade, como é a questão da infraestrutura, que a gente já tem projeto para isso, a questão do desenvolvimento econômico, que é algo que a gente hoje sente que está um potencial muito forte na cidade, está acontecendo muito empreendimento privado e o município pode ser um grande parceiro, e a gente tem consciência que dá para fazer muitas coisas porque nós conseguimos de alguma forma comandar o município na dificuldade. Então eu creio que num momento melhor a gente consiga fazer muito mais, e melhor, e responder aquilo que são os anseios da nossa comunidade. Tá certo. A partir de agora, candidato Wilson, a gente tem 15 minutos nesse primeiro bloco para falar sobre educação, saúde e segurança. E a minha primeira pergunta é sobre saúde. Quais são as suas propostas para ela? Pois é, como eu sou prefeito, eu vou te dizer que é importante falar do que a gente tem vivenciado, Hoje nós somos um dos governos na história do Cruz Alta que mais investiu em saúde pública, numa situação de crise a gente tem que fazer opções, e de fato eu fiz uma opção muito clara desde o primeiro mandato, desde o primeiro ano desse mandato, que foi de aprimorar a estrutura de saúde. Por exemplo, a gente tinha uma média de 150 itens na farmácia pública municipal de medicamentos. Nós ampliamos para mais de 200, passamos a fazer compra via consórcio, que é uma alternativa para a gente não ter falta de medicamento. Então, quando acontece, muitos poucos que faltam, a gente consegue ter isso
bastante abrangente para a população. A gente ampliou 2 postos de saúde, né, de estratégia de saúde da família na Cruz Alta, mesmo na crise. Quer dizer, um posto de saúde hoje ele necessita de um investimento aproximado de R$50 mil mês. No ano, né, um posto de saúde custa em torno de 600 mil para manter ele. Então foi uma opção que a gente fez, né, de ampliar a rede. Eu fui o prefeito que mais fiz postos de saúde na cidade, desde os outros mandatos. Não tinha, né? Quando eu entrei em 2005 tinha 4 postos. E a gente conseguiu, graças a Deus, sempre quando eu fui prefeito, ampliar bastante. E agora ampliamos mais 2, né? Então esse é um sentimento que a gente sempre teve em relação à questão da saúde. Nós temos uma série de questões para aperfeiçoar, mas uma delas se refere à questão do Hospital São Vicente, né? Nós temos um vínculo hoje muito forte com o hospital. Quando eu entrei de volta em 2017, o hospital não tinha mais convênio com o município, né? Eu passei a repassar 120 mil por mês para o hospital. Hoje estou passando 170 mil. Né? É uma opção nossa, porque o hospital ele é o único hospital SUS para atender a população de Cruz Alta. Não pode haver um revés ali, porque senão vai ser um caos para a saúde do nosso município. Então, a nossa ideia é continuar estruturando e melhorando os serviços para os postos de saúde, onde a gente chega em cada vila da cidade. Esse foi o meu objetivo, né? Quando eu optei por fazer os postos de saúde, a gente optou por fazer nos bairros mais distantes. Então a gente fez lá no Planalto Progresso, lá no bairro Bruno, na Celino Flores, no Primavera. Nos mais distantes a gente colocou posto de saúde para a população não ter que sair do bairro e vir, né? Porque eu sou do tempo em que a gente ia no INAMPS às 4 da manhã para participar de uma única fila para pegar consulta para toda a população da cidade. E graças a Deus, tu ser prefeito e poder fazer algo assim, né, para quem mais precisa, é muito bom. Então a gente quer aperfeiçoar esses serviços. Nós temos uma política muito forte na questão da criança e adolescente, né? Principalmente no caso da criança, na saúde, a mortalidade infantil. A gente foi, quando eu entrei a primeira vez, a mortalidade chegava nos 21, 22. E a gente baixou para metade disso. E depois, no meu outro mandato, a gente baixou para 1 dígito. E hoje a gente está conseguindo manter esse padrão, né, de cuidado com as crianças que nascem com as crianças que nascem na cidade e as que nascem com algum problema, né, de saúde. A gente também tem uma estrutura que a gente criou, que foi uma contratação de uma UTI móvel. Há um problema com uma criança recém-nascida, a gente coloca numa UTI móvel e leva para onde é a referência do município, né? Cruz Alta não tem UTI, né, neonatal. Então nós temos que levar para onde tem. Então a gente criou uma estrutura que realmente hoje ela funciona em termos de sistema único de saúde, né? Problemas sempre tem, a gente reconhece, mas o grosso do atendimento, dos serviços que a população precisa, a gente tem implementado. Na questão segurança, quais são os seus projetos para trabalhar nessa área? Pois é, a segurança pública, a gente sabe, em primeiro lugar, que é um tema que ele é responsabilidade objetiva do Estado, né? Mas nós temos claramente visto que o Estado tem uma grande dificuldade, né, de manter essa estrutura funcionando. Hoje a gente tem um número menor de policiais militares, por exemplo, a Brigada Militar sofre muito com isso, fizeram concurso, mas tem uma grande dificuldade de manter o pessoal que é antigo, né? Então tu coloca gente nova, sai muita gente da brigada, e isso tem sido um grande problema, não só para Cruz Alta aqui, mas eu participo das reuniões da nossa Associação dos Municípios, onde tem a pauta sempre dos prefeitos, né, que às vezes tem muito pouco efetivo, tanto da Brigada Militar como da Polícia Civil. Nós estamos muito empenhados em constituir, aí a minha vice-prefeita, né, a delegada Lília, é uma pessoa que vem da segurança pública, uma grande experiência, foi uma das primeiras mulheres delegada regional em Cruz Alta. Tu imagina ser delegada 30 anos atrás, tu és mulher, sabe a dificuldade e o preconceito que se tem, né? E ela é uma mulher lutadora, uma mulher guerreira, conhece muito essa pauta, e nós incluímos no nosso plano de governo uma guarda civil municipal, né? Nós queremos implementá-la, que ela tenha uma abrangência em toda a área urbana e rural do município, né? Porque nós também temos muitos problemas na área rural em relação à segurança. Tem um outro projeto que a gente já vinha avaliando junto com a Emater, que é do ponto de vista do georreferenciamento, né, do interior, né, já foi feito em algumas cidades, a gente quer fazer em Cruz Alta, para que você saiba onde fica cada propriedade. Cada pessoa mora no interior, quando precisar atender ou por ambulância ou a própria polícia, então envolve essa questão da segurança pública também, a gente quer ver se avança nisso em Cruz Alta. E, logicamente, que o vídeo monitoramento, né? Porque quando eu fui prefeito no segundo mandato, em 2011, a gente conseguiu recurso do Ministério da Justiça e implementamos o vídeo monitoramento em Cruz Alta.
Conseguimos 800 e poucos mil reais do governo federal na época. Esse equipamento, as coisas vão se modernizando, ficou um pouco obsoleto, né? São 9 anos e nessa área as coisas andam muito rápidas, né? A gente pretende nesse mandato reformular todo esse sistema que nós já temos, ele todo cabeado do ponto de vista da fibra ótica, né? Então isso facilita para a gente apenas reorganizar o sistema. Nós temos hoje em Cruz Alta funcionando, né, em torno de 14 a 15 câmeras de vídeo monitoramento. Nós temos que implementar as demais e nós teremos já conseguido chegar àquilo que é o necessário, porque as câmeras que nós temos na cidade foram colocadas em pontos estratégicos definidos junto com a brigada na época que eu fui prefeito outra vez. Então, nós temos a intenção de fazer essas ações e fazer a luta política que nós sempre fazemos aqui com os municípios da região, né? Que é de tensionar o governo do estado também para agregar mais policiais na nossa cidade e na nossa região. Nosso último tema desse primeiro bloco, Wilson, é a educação. Esse ano a educação passa por um momento delicado, né? Verdade. E trouxe à tona nessa área algumas fragilidades, como, por exemplo, a falta de acesso à internet e o uso das tecnologias, né? Verdade. Quais são suas propostas para melhorar a educação aqui no nosso município? Esse é o ponto principal, né? E todos os governos estão se debruçando em cima disso, né? Nós, na discussão do orçamento para o ano que vem, a Secretaria de Educação ela já aponta para isso, né? Para nós podermos ampliar a estrutura de acesso à internet nas nossas escolas e também de equipamentos, né? E aí tem uma discussão, lógico, né? De você ter equipamentos individuais para as crianças, que seriam os famosos tablets, né? Hoje já tem tecnologia diferenciada para a gente poder, inclusive, fazer isso ser mais barato e tu ter, enfim, dar as condições para as crianças que não têm, né, equipamento poder estudar e continuar, porque há uma tendência de nós sairmos desse processo com um sistema mais híbrido, né? E é o que todo mundo fala, é o que os especialistas dizem, né? A educação ela vai agregar esses mecanismos de estudo pelas ferramentas da internet, né? Bom, a gente vê hoje as crianças em casa, elas fazem isso direto com a gente, né? Se bobear, perguntam coisas que a gente não sabe e a gente vai já para o Google lá para tentar descobrir. Então, tem muitas ferramentas, muitos instrumentos e é lógico que a gente tem que se modernizar. Então, isso é um elemento bem importante que está agregado, e eu tenho que falar sobre isso porque ele está agregado também à modernização de todo o sistema da prefeitura. Então, a ideia nossa é agregar, é modernizar, mas agregar todo o sistema da prefeitura, né? Nós queremos chegar em 2 anos a eliminar no mínimo metade do papel usado hoje no serviço que a prefeitura presta para a população, né? Você precisa de uma certidão, você faz em casa. Tu precisa de qualquer outra informação da prefeitura, tem que fazer isso no teu aplicativo. É o que todo mundo faz hoje em relação a vários serviços, né? Então a gente quer isso. Então, por isso que a gente está pensando num sistema mais amplo, né? E que a gente possa atender a educação, aperfeiçoar na saúde. Na saúde nós temos um sistema também, né? Que está tudo interligado entre os postos, em que o médico lança ali as informações. Se a pessoa volta de novo, ele sabe que medicamento a pessoa recebeu e tal. Então, na educação a mesma coisa. Então a gente quer fazer isso tanto para os educadores, se aperfeiçoarem, estarem mais em condições de acompanhar a meninada, né? Porque senão tu começa a criar as condições para as crianças e para os adolescentes, para os jovens poderem usar o equipamento e o pessoal que está dentro dessa estrutura às vezes não tem o contato, não é comum, né? Contato com a tecnologia. Então a gente tem que pensar também no servidor da educação. Então é investir nisso, investir tanto na formação como no equipamento para eles também. Então isso é uma coisa que a gente quer fazer, mas uma coisa importante para dizer para vocês e o pessoal que está nos assistindo, é que a gente tem um projeto que ia acontecer no final do ano de 2019 com o Sebrae, que envolvia exatamente um trabalho de formação para toda a rede municipal, nesse aspecto de novas tecnologias, de como usar as novas tecnologias na educação. A gente teve o azar da pandemia, o contrato estava sendo assinado, acabou recuando, basicamente ia ser Cruz Alta, Santiago, iriam ser 4, 5 cidades do Rio Grande do Sul que iam fazer esse projeto pela primeira vez. Porque é isso, né? Se tu pensa na criança, tu tem que pensar primeiro no educador que vai estar na sala de aula ou, enfim, usando o sistema, interagindo com a criança, né? Então dá condições para o servidor poder fazer realmente uma aula de qualidade e ele se sentir bem
utilizando essa ferramenta e esse instrumento. Então a gente está muito nesse sentido construindo junto, né? Porque na educação a gente fez muita qualificação profissional nesse nosso mandato, muita formação. A gente agregou, por exemplo, a hora atividade aos servidores da educação que atuam nas séries iniciais e no ensino infantil. Isso só tinha nas séries finais, né? Isso era um direito dos servidores. Nós agregamos agora para todos os servidores da educação essa oportunidade de ter no horário de trabalho tempo para preparar as aulas, né? Isso é qualidade no ensino, né? Melhoramos a merenda escolar, que era uma merenda, infelizmente as pessoas reclamavam muito. Quando eu entrei em 2017, a gente compra hoje muito alimento da agricultura familiar, que é um alimento de boa qualidade, né, para as crianças, porque tu sabe que é um reforço, né, inclusive para a saúde das crianças. E essa é uma preocupação que eu sempre tive. Eu acho que é porque a gente já vem da vida da gente, desde criança, a gente passa as dificuldades na vida e depois a gente não quer que ninguém passe, né? Então eu sempre, a primeira conversa que eu tive com a secretária de Educação nesse mandato foi sobre merenda, porque a gente sabe que tem criança lá na vila, lá no bairro mais distante, que ele vai na escola muito também, né, por conta de garantir a alimentação. Então a gente sabe que na educação ele é um mundo muito amplo, né? E nós precisamos ser capazes de dar qualidade, né, para os nossos serviços. Nós temos um outro elemento que eu chamo muito a atenção, que é a pauta da Universidade Aberta do Brasil, né? Além das parcerias que a gente faz com outras instituições, inclusive com a própria Unicruz, né? Eu sempre falo isso, a gente tem a Universidade Aberta como uma ferramenta de formação dos profissionais da educação nossa, do quadro, do próprio Estado. Muita gente acessa esse serviço, e para a população em geral, né? Porque é uma universidade que tem convênio e parceria com a Universidade de Santa Maria, Universidade Federal, com a Universidade de Pelotas, né? Com os institutos federais, e isso é oferecido para a população. São centenas de pessoas que utilizam a Universidade Aberta como uma ferramenta de formação, né, gratuita. E quem mantém a estrutura da Universidade Aberta no Cruz Alta é o município. Esse é um ganho, assim, que eu acho que muita gente até nem conhece. Fica ali em cima do Banco Santander, no centro, no calçadão, que as pessoas podem acessar. Quem não conhece pode buscar esse serviço, que é um serviço que a prefeitura, né, oferece. Outra pauta da educação que para nós é muito rica é a questão do ensino a jovens e adultos, né? Nós precisamos retomar, né? Nós temos ainda em Cruz Alta um índice grande de pessoas que precisam ser alfabetizadas. Nós já tivemos esse trabalho muito forte e a gente quer ampliar ele, né? Fazer um trabalho mais de busca mesmo, né, ativa das pessoas que precisam desse tipo de serviço, porque a gente tem que abranger desde o pequenininho ao adulto hoje, né, para a gente dar uma qualidade de vida das pessoas. Hoje a questão da alfabetização ela é importante, inclusive, para a gente se alfabetizar nas redes, no sistema de internet que está aí disponível, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a interação, a busca de informação, né. Eu acho que hoje a questão da democracia passa por isso também, né. Quanto mais a pessoa está preparada, né, para utilizar essas ferramentas, melhor ela consegue evoluir em termos de conhecimento. Hoje o conhecimento geral está muito mais disponível para as pessoas. Então é um papel também do poder público agir no sentido de facilitar que as pessoas acessem essas ferramentas. Então a nossa ação na educação ela tem um papel muito grande. Hoje nós estamos num processo eleitoral aberto para a educação infantil, para a escolha de diretores. Isso também é uma conquista dos servidores que reivindicaram isso para a prefeitura. E nós estamos, felizmente, cumprindo com essa reivindicação dos nossos servidores da educação infantil. Tá certo, então. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em instantes. As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo, é só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. 4.
guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar do comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte Confirma. 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com o programa especial Eleições 2020. Neste programa, recebendo o candidato Wilson Roberto, que concorre à reeleição à Prefeitura de Cruz Alta. Este bloco terá 15 minutos de duração e nele nós vamos falar sobre mobilidade urbana, desenvolvimento social e econômico. Candidato Wilson, eu começo lhe perguntando sobre os seus projetos para a mobilidade urbana. Bem, nós, por conta desse quadro todo que a gente tem falado muito nessa campanha, né? A gente teve uma herança absurda do ponto de vista da insuficiência financeira do município, vários fornecedores atrasados, né? Nós pegamos uma folha atrasada quando entramos no governo, tínhamos aí mais de 4,5 milhões de atraso com a empresa do lixo e todas as empresas que tinham obra no município estavam também atrasadas, né? Medicamentos, laboratórios não aceitavam mais vender para o município e a gente teve que, centrar nossas ações em ações muito importantes, como eu disse antes, tanto na saúde, na educação e na assistência social, né? Nós fizemos as ações mais importantes, inclusive criando programas novos para atender a questão da violência contra a criança, né? A gente fez uma série de elementos importantes para atender a demanda da sociedade, mesmo com a dificuldade financeira. E lógico que a questão da mobilidade envolve muito a pauta da infraestrutura e de investimento público nessa infraestrutura, né? Eu fui prefeito então em 2005 a 2008, o primeiro mandato, depois 2009 a 2012. Até 2008 a gente fez uma grande parte dos asfaltos da cidade. Por exemplo, nós fizemos o acesso aqui do campus da universidade, né? Que é uma honra a gente estar aqui hoje também na nossa universidade, né? Mas a gente conseguiu investir 1,2 milhão na época, isso em 2006, para fazer esses 7 quilômetros. Conseguimos recursos para fazer a Venâncio Aires, a General Câmara, Benjamin Constant, Avenida Santa Bárbara, General Osório. Bom, a gente fez tudo naquele período. Então isso faz basicamente 14 anos, né? Felizmente a estrada do campus continua inteira, né? Tem lá a colar alguma coisa, algum problema. Mas na cidade, como o asfalto era mais fino, o que foi feito para recuperar, ele durou exatamente os 14 anos. E eu voltei a ser prefeito, né? Viu só? Deve ser algum tipo de karma que eu tenho com a cidade. Eu tenho que entrar para viver o problema da questão da infraestrutura. E hoje a gente está com um projeto pronto, que eu só não consegui botar em prática, e eu tenho dito isso muito para as pessoas, porque a gente tinha essa dívida e nós estávamos com a ficha, na ficha suja dos municípios, né? É como a gente quando está no SPC, o município estava no SPC. E agora em julho desse ano eu ganhei na justiça o direito de assinar esses contratos de convênios, de financiamento, enfim, para buscar recursos. Então eu tenho hoje aprovado 15 milhões para fazer Plácio de Castro, Saturnino, várias vias da cidade estão incluídas nesses 15 milhões do projeto, a gente tem pronto ele, né? E isso é muito bom poder dizer para as pessoas, porque é algo que as pessoas falam muito para mim, né? Tem buraco aqui, tem buraco ali. Não é nem igual dos buracos que a gente pegou em 2005, que era toda a cidade. Hoje a gente tem algumas ruas muito ruins e a gente precisa melhorar elas, inclusive com algumas linhas de vias de ônibus, né? Que a gente acha que são vias alimentadoras dos bairros. Então nós queremos fazer nesses 15 milhões esses investimentos. Então felizmente esse recurso está na nossa mão, projeto executivo pronto, Badesul e BRDE também aprovaram esse projeto, a Câmara já aprovou, então a gente já tem o recurso. É uma questão da gente fazer os encaminhamentos formais, licitar e começar a obra. Então a gente está pronto para começar um novo mandato recuperando a infraestrutura, né? E então isso é importante para que as pessoas saibam, né? Também a gente melhorou muito a questão da política em relação à acessibilidade mesmo das pessoas com deficiência.
A gente fez um trabalho meio direto com o Conselho das Pessoas com Deficiência, com as associações, e fomos fazendo algumas intervenções de rampas, melhorando alguns locais, acessos nos espaços públicos. Agora a gente está fazendo um museu municipal ali, onde é o prédio da prefeitura. Estamos já providenciando um projeto também de acessibilidade nesse caráter da pessoa com deficiência, né? Então todos os projetos que a gente tem na prefeitura, a gente tem aprovado isso, inclusive, tem que considerar sempre essa pauta das pessoas com deficiência. Então a gente está pensando, né, que fazendo esse investimento aí aproximado de 15 milhões, né, a gente tendo essa intenção de retomar no próximo mandato também a questão dos calçamentos, né, de preferência os intertravados nos bairros onde não tem calçamento hoje, porque hoje isso está um custo mais barato, né? A dificuldade de fazer o intertravado onde você tem calçamento é que você tem que arrancar o que tem para fazer o outro, aí ele dobra o custo. Então a gente quer fazer onde não tem. Então a gente tem muito bairro na cidade, mais distante, né? Quando eu fui prefeito outra vez, a gente fez 442 quadras de calçamento, né? E a gente quer retomar agora, porque nesse mandato, infraestrutura foi um dos setores que menos recebeu investimento, porque o município não tinha um centavo para investimento. Era manter a folha, manter o serviço de saúde, manter a educação funcionando e a merenda para as crianças, era manter a assistência social funcionando, os seus abrigos, o cuidado com as crianças, né? Então esse foi o nosso grande esforço, e agora a gente tem esses projetos prontos para a gente dar o salto. E como a gente fez isso no passado, a gente quer a confiança das pessoas, porque acredito que a gente vai fazer agora, exatamente no início desse próximo mandato. Se o senhor for reeleito, quais são suas propostas de governo para a questão do desenvolvimento econômico? Nós temos algumas coisas bem assim, importantes para a gente investir, né, na nossa cidade. Eu acabei agora, de alguns meses atrás, de quitar a área para ser o Distrito Industrial de Cruz Alta, que é ali a antiga área da Hípica, onde tem a Hípica, né? Nós vamos resguardar o espaço da Hípica por ser um local histórico importante, é um compromisso que a gente assumiu, né? E o restante, são 37 hectares no total, o restante será a área industrial, né? Nós já temos empresas hoje que têm interesse, porque ali fica ao lado da BR-158, então é uma área que está na nossa mão. Cruz Alta, a última vez que investiu em área industrial foi no governo do Dr. Carlos Pompilho Schmidt, né? Portanto, lá na década de 70, né? E que foi lá em Benjaminote. E agora, depois de mais de 40 anos, portanto, né, a gente está conseguindo também ter uma área, né, para pensar o distrito, para pensar ali dentro incubadora tecnológica. Queremos discutir isso, inclusive com a própria universidade, dispor desses espaços para a gente pensar aí num processo de interação, né, entre poder público, né, entre sociedade civil, entre universidade, né. Nós precisamos criar esses mecanismos, né, como existem já em outros países, né, de participação. A gente já faz isso um pouco na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós vamos manter também na área do desenvolvimento econômico a pauta do microcrédito, porque nós hoje atendemos, para te ter uma ideia, e para vocês que estão nos vendo, né, agora em 2020, até o mês passado, o município, através do programa de microcrédito, já emprestou mais de R$1 milhão, através da instituição Imembuí. É um programa que tem desde 2007, quando eu fui prefeito a primeira vez, né? Então a média é emprestar mais de R$1 milhão, né, por ano, né? E isso foi um avanço importante. A gente quer manter isso. Hoje Cruz Alta tem mais de 3 mil microempreendedores, né? E é um setor que mantém muita gente empregada, né? E a gente precisa ter um olhar especial. A questão do aeroporto, que foi comprado pela iniciativa privada, a gente quer ser parceiro nos processos futuros, tanto da busca de recurso federal para a pista, como para manutenção desse espaço. Temos o projeto do heliporto ali para o nosso aeródromo. A gente já tem o projeto pronto, já tem o custo levantado. Nós queremos, porque tem serviços que usam, né, helicóptero, a gente precisa ter na cidade, mais próximo da área urbana. Então tudo, inclusive para negócios, né, muita gente utiliza esse tipo de transporte. Queremos fazer, tem a ver com desenvolvimento econômico, uma usina de captação de energia solar lá na área industrial. Isso é uma coisa que a gente quer fazer já, isso de cara, né? Hoje tem vários programas para isso, e a gente consegue economizar R$1.200.000 aproximadamente que o município gasta com energia elétrica. Então tu reduz o custo da prefeitura, né, e dá um exemplo também, né, de viabilidade aí de energia limpa, né,
para suprir essa demanda para a nossa cidade. Então, essa pauta é mais ou menos isso. O desenvolvimento social também requer uma atenção especial da administração municipal. De que forma que o senhor pretende trabalhá-la? O desenvolvimento social, eu tenho assim o orgulho de poder dizer para quem está nos assistindo que a estrutura que existe hoje em Cruz Alta, né, na área do desenvolvimento social, da Secretaria de Desenvolvimento Social, é uma estrutura que felizmente a gente teve a honra de constituir lá em 2005 e 2006, né? Para ter uma ideia, a gente dobrou o orçamento da Secretaria na época, né? Depois a gente quase que triplicou esse volume, porque a gente tem um dado concreto em Cruz Alta. Nós temos um grande número de famílias, por exemplo, o CAD único, que é o cadastro que estabelece principalmente famílias vulneráveis no nosso município, com os dados sociais que a gente tem e econômicos, né? E é um número muito grande de pessoas. Então nós, na época, a gente criou uma estrutura muito efetiva. Eu sempre achei que a assistência social não pode ser o assistencialismo puro e simples, né? E as pessoas não podem ser humilhadas porque passam por uma necessidade num certo momento das suas vidas. E, infelizmente, toda a política que se fazia antes era muito assim. Ela dava, mas humilhava as pessoas. Então não adianta fazer as coisas desse jeito. Então hoje, a política na assistência social não tem essa história do prefeito vai dar um bilhetinho para a pessoa que precisa. E vai atender porque o prefeito quer, porque a primeira-dama quer, porque não sei, algum político pediu. A gente encaminha para a secretaria encaminha para um técnico da assistência social que vai na casa da pessoa, faz um laudo, avalia as condições da família. E se a pessoa precisa de uma cesta básica, se precisa ser encaminhada para melhorar a estrutura da casa, a gente faz o encaminhamento adequado com os técnicos. Não tem favor, né? Eu acho que é a coisa mais humilhante que tem é tu criar política pública na área da assistência para aumentar a situação de vulnerabilidade, né? Daí ela, além de ser social e econômica, ela também é emocional, né? Então é algo que para nós foi muito importante. Então a gente criou uma estrutura muito grande, hoje a gente já atende a gente tem os dois CRAS nossos que funcionam, né? Tanto o CRAS Sol como o CRAS Comunidade Mãe. Eles dividem a cidade em dois. O pessoal trabalha muito bem, indo a campo, sempre envolvido com as dificuldades das famílias. Nós temos o CREAS, né? E temos um cuidado muito grande de política permanente em relação à questão da violência contra a criança, né? Que é muito sério, né? Porque em Cruz Alta, por incrível que pareça, isso acontece muito. Nós, inclusive, criamos uma ação conjunta agora com o Poder Judiciário e o Ministério Público, em que a gente tem um plantão do município para crianças que sofrem alguma violência e que a polícia fica sabendo. Então, a primeira escuta quem faz é um profissional especializado para atender a criança, para a criança não sofrer uma segunda violência, né? Se tu botar alguém que não sabe lidar com a criança numa situação de violência, você está causando uma segunda violência. Então nós criamos um plantão a pedido do Ministério Público, do Judiciário, e isso está sendo algo que eu tenho assim, o maior respeito pelos profissionais que fazem esse trabalho, porque realmente, aliás, infelizmente, tem muitos casos de violência, né, contra a criança também no nosso município. A questão da violência contra a mulher está dentro dessa questão do desenvolvimento social. Nós fomos os responsáveis no passado também para criar o Centro Maria Mulher. Isso não existia em Cruz Alta, nós criamos um centro, afirmamos uma política pública que hoje existe ainda, né? Tem muito trabalho de acompanhamento às mulheres que sofrem violência. Hoje tem um trabalho novo também, que trabalha com o agressor, com o homem agressor, porque muitas vezes é uma questão muito mais cultural, tanto precisa fazer a pessoa avaliar sobre aquela condição, e realmente tem sido uma experiência muito boa no sentido de mudar a percepção que os homens, inclusive, têm, né, sobre essa pauta da violência contra a mulher. Então, a questão do desenvolvimento social ele é muito abrangente e a gente fica muito feliz de trabalhar essa pauta, por exemplo, também incluindo aí a questão da drogadição, né? As nossas equipes, nós temos um trabalho bastante ativo, né? Nós temos contratos com instituições que atendem pessoas que precisam de atendimento e muitas vezes precisam, no extremo que as famílias muitas vezes procuram, né? Seus familiares numa condição gravíssima, enfim, seja com a questão do crack, seja com a questão do álcool, seja com a cocaína, com outros tipos de droga.
E o pessoal, felizmente, como a gente tem esses convênios com essas instituições, a gente tem um encaminhamento adequado, além das nossas equipes, né? E aí tu tem as equipes dos CAPs, enfim, porque aí envolve a questão também de saúde mental, né? Que é outra pauta que está inserida, não só na saúde, mas também na assistência. Então tu vê como a prefeitura ela tem uma capilaridade nas suas ações que é algo que abrange quase todas as pessoas do município, né? E às vezes as pessoas nem sabem, né? Eu sempre digo assim, se você quer saber o papel do poder público na tua vida, pensa assim, se você está indo pela rua e você cai na rua, dá algum problema de saúde, você desmaia na rua por algum problema de saúde, quem é que vai buscar você? É normalmente uma ambulância do SAMU ou do serviço público, né? Pode até ser os bombeiros, mas vai ser o serviço público que vai te buscar. Então às vezes as pessoas reclamam de pagar imposto, mas não percebem que nesse momento não tem alguém mais pobre, mais rico. Ninguém sabe quem você é. Tu está na rua caído e alguém vai te cuidar. E é essa a estrutura do poder público, né? Que vai atender, é os servidores públicos que vão atender. Então a gente precisa ter cuidado quando avalia muitas vezes o serviço público de uma maneira, com algum desdém, né? Eu tenho muita crença que a gente precisa debater mais isso, inclusive, para aperfeiçoar as coisas, mas não destruir aquilo que funciona muito bem e que dá retorno, né, para a vida das pessoas. O senhor ainda tem alguns segundos, quer colocar mais alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com a nossa comunidade. Tá certo, candidato Wilson, obrigada pela sua disponibilidade de compartilhar seu plano de governo conosco e com quem nos acompanha. Obrigado. O programa especial Eleições 2020 vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!